Estamos recebendo hoje a professora Tatiana Roque, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na qual exerce uma liderança importante em várias atividades da universidade, e que hoje tem um encargo importante para nós, que ela está coletando propostas do programa de governo do candidato Freixo. Então, a ideia de conversar com a professora Tatiana é a gente colocar as nossas preocupações, que obviamente poderão ou não ser acrescentadas ao programa, mas eu creio que as nossas preocupações são, em geral, as preocupações da sociedade do Rio de Janeiro com relação ao futuro da sociedade digital e a importância que ela terá para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Bom, gente, então, primeiro queria agradecer muito, né, ao convite aqui do Benito para essa conversa. Tá sendo muito importante a gente ouvir, né, os diferentes setores. Eu sou Tatiana Roque, sou professora da UFRJ e me formei, por acaso, em informática na UFRJ. E a gente então tem um grupo trabalhando com essa elaboração do programa de governo, que, na verdade, por enquanto, é um programa de campanha, né? Um programa de governo para ser usado na campanha, ainda não é um programa de governo para governar, porque primeiro a gente precisa ganhar a eleição. Então, só para dizer para vocês que, na verdade, o que a gente tem elaborado são diretrizes para um programa de governo, e duas coisas que o Benito falou ressoam muito com o que a gente tem pensado. Primeiro, que o Rio de Janeiro tem uma posição muito privilegiada no sentido das universidades, instituições de pesquisa, de ciência e tecnologia que estão sediadas no estado do Rio de Janeiro, inclusive com uma grande capilaridade em diferentes regiões, né? Então, isso precisa urgentemente ser utilizado para a gente ter um modelo de desenvolvimento mais tecnológico, né, que faça essa transição para uma economia de uma complexidade, de um adensamento maior do que a economia que a gente tem hoje, que é uma economia oca, né, como se diz, né, uma economia que não tem tanto dinamismo e fica muito sujeita a oscilações do preço do petróleo, etc. Então, a gente realmente acha que precisa de políticas públicas de pesquisa e desenvolvimento para impulsionar uma economia mais tecnológica. Isso tem sido central nas nossas conversas aqui, inclusive pensando muito nessas estruturas intermediárias, né? Porque a gente sabe que, como o Benito falou, esse sistema estadual de ciência e tecnologia, eu vi a comunidade científica, pelo menos, fazer muitas críticas a esse sistema estadual que foi aprovado na Alerj. Aí não sei se talvez não seja o caso da gente entrar aqui nos detalhes, também não estou tão a par exatamente do conteúdo das críticas, mas eu vi a SBPC, por exemplo, criticando muito o projeto que foi aprovado na Alerj, né? Mas eu acho que, do ponto de vista do poder público, a gente precisa realmente incentivar essas estruturas intermediárias, parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, etc., que fazem a transição entre a pesquisa e o desenvolvimento, né? E eu acho que isso é uma coisa que tem sido bastante discutida aqui por nós, mas, enfim, agora, só para vocês verem mais ou menos assim a linha geral, né? Depois eu posso detalhar um pouco mais, mas só para dizer que nós estamos realmente bastante sintonizados com a linha do que vocês estão colocando aqui. Por um lado, eu acho que teria o papel do Estado ter um planejamento, né, um conselho de investimentos e um escritório de projetos, juntando as instituições que já existem, porque quanto mais a gente avança na discussão desse programa, mais a gente descobre que o Estado do Rio de Janeiro, em termos de órgãos, instituições, já tem tudo, só que nada funciona. Então, tem instituições como a AGRIO, a CODIM, todo esse sistema de desenvolvimento, de investimento que existe, mas que está completamente desmontado. Então, você precisaria de um conselho de investimentos que juntasse essas instituições com o setor privado, com as empresas, até para saber isso, né, para a gente estabelecer prioridades, e um escritório de projetos que possa fazer os projetos para ir buscar esses investimentos. Nós temos que aproveitar o momento político, porque eu sempre entendi o seguinte: sempre que a gente tem a possibilidade de discutir num ambiente político, a gente sempre ganha alguma coisa, independente de como é que o processo se desenvolva, independente das nossas preferências políticas.
essa conversa com vocês foi fundamental para aprimorar algumas coisas que tinham sido colocadas lá, que eu vou passar, vou colocar aqui no que eu enviei lá para a equipe e vou introduzir as sugestões que vocês colocaram aqui, que eu acho que foram ótimas. Não é nada como conversar com pessoas de dentro, né, que têm experiência, mão na massa e que vêm realmente da área. Então, a gente fez isso bastante no programa e é ótimo que a gente tenha podido ainda ter tempo de conversar aqui com vocês também nessa fase que eu estou encerrando aqui essa parte, né, a minha parte do programa e passando lá para a equipe. Tá bom? Foi super proveitoso.